Boa tarde, bem-vindos a mais uma aula do curso de tópicos em banco de dados, edição Big Data. Entramos aí na nossa 12ª aula, já vimos assunto pra caramba, já tem muita coisa aí pra gente ver. Bom, em que ponto que a gente está do curso? A gente já apresentou praticamente tudo com relação às ferramentas para as plataformas de Big Data. A gente falou do Hadoop lá atrás, depois falamos do Spark, vimos quase todos os ambientes do Spark que eu queria mostrar para vocês. O único que está faltando é o ambiente de stream, mas esse vai ficar mais por finalzinho do curso mesmo. E agora a gente entrou numa fase em que a gente está começando a olhar algoritmos de aplicações importantes, que a gente vai usar os recursos que a gente já aprendeu e aprender alguma coisinha a mais sobre que recursos que tem no Spark para trabalhar com essas coisas. A gente deve focar em dois tipos de problemas de machine learning e problemas de mineração de dados nessa parte do curso. Eu falei que não ia dar aula de machine learning, mas eu menti um pouquinho. Hoje vai ser uma aula que tem bastante coisa de machine learning. Não é muito profunda, mas a gente vai ter que entrar em alguns detalhes. E o problema que a gente vai trabalhar hoje é modelagem de tópicos em texto. Vamos trabalhar com uma técnica muito conhecida, chamada LDA, Latent Dirichlet Allocation, que é bastante popular, muita gente usa e serve para um monte de coisa. A gente vai ver como é que usa esse troço dentro do Spark, né? Ok. Bom, então o problema que a gente vai atacar na aula de hoje é o seguinte: seja uma coleção de documentos, a gente tem trabalhado sempre com documentos, a gente quer detectar tópicos-chave discutidos no texto da coleção de documentos. E para cada documento a gente quer detectar quais são os tópicos mais discutidos naquele documento. O conceito de tópico aqui daqui a pouco vai aparecer mais claramente, mais formalmente. Por enquanto vamos informalmente falar sobre tópicos. Uma coisa que a gente gostaria de atender, um requisito que a gente gostaria de atender nesse problema é o seguinte: a gente tem uma ideia do domínio da coleção, mas a gente não sabe de antemão quais são os tópicos. Portanto, a gente não pode rotular os documentos previamente para treino. Então a gente precisa de um método não supervisionado. E o método que a gente vai estudar hoje é o método LDA, tá certo? Que a gente já vou falar sobre ele. Essa história de arrumar tópicos, de extrair tópicos de seleção, de coleções, tem várias aplicações. Por exemplo, eu quero analisar a coleção, ou visualizar a coleção. Então, quais são os tópicos que estão sendo discutidos? São muitos tópicos, são poucos tópicos, são tópicos diversos? Quais documentos discutem um tópico? Em mineração de opinião, qual é o sentimento em relação aos aspectos de um produto, por exemplo? Ou quais são os aspectos importantes de um produto? Posso fazer isso usando tópicos. Redução de dimensionalidade, eu posso reduzir o volume de informação que eu uso para modelar os meus documentos. Ao invés de usar todas as palavras, eu uso tópicos para representar. Então, um documento não seria mais, como a gente viu na aula passada, um conjunto de palavras, e sim um conjunto de tópicos, supondo que o espaço de tópicos ele é mais compacto que o espaço de palavras. Isso serviria, por exemplo, para recuperação de informação e para classificação de documentos. E sumarização, por exemplo, alguém gerou um resumo de uma coleção de documentos ou de documento, e eu quero garantir que esses resumos eles contêm os tópicos, eles contêm palavras relacionadas aos tópicos. Então, isso são várias aplicações, essa é uma área ativa de pesquisa, muita gente trabalhando nisso. E hoje a gente vai ver um modelo de bastante sucesso para essa tarefa de extração de tópicos ou detecção de tópicos, que é o Latent Dirichlet Allocation, ou LDA. A gente vai falar LDA daqui para frente. O LDA é um modelo razoavelmente antigo e estável. A primeira notícia do LDA é um artigo dos anos 2000 de um pessoal da área de biologia. E mais na frente, um pessoal de computação, um cara, inclusive, que a gente vai citar muito aqui durante as aulas, em Carnegie Mellon voltou a formalizar o LDA, e esse cara que implementou, enfim, deu o formato atual para o que tem na área hoje sobre o LDA, que é um modelo extremamente popular, muita gente usa.
e bastante poderoso também. Então, o LDA é chamado de modelo probabilístico de tópicos. Existem outros modelos probabilísticos de tópicos que usam mais ou menos a mesma ideia do LDA, e a gente diz que o LDA ele é um modelo generativo, ou seja, ele tem um processo generativo, ou gerador correspondente. Às vezes eu vou usar gerador, às vezes generativo aqui, tá? E depois eu vou explicar por quê, esse detalhe do generativo. O LDA enxerga um tópico como uma distribuição sobre um vocabulário fixo. Então, considerando que eu tenho na minha coleção um vocabulário, que é o conjunto das suas palavras, um tópico é um conjunto dessas palavras, um subconjunto dessas palavras, com alguma ênfase para algumas palavras, ou seja, uma distribuição. Algumas palavras vão ser mais importantes, outras menos importantes no tópico. Então, um tópico é uma distribuição sobre um vocabulário fixo. E esse vocabulário fixo é o vocabulário da coleção. Isso tudo vai ficar mais concreto à medida que a gente for vendo exemplos aqui. Algumas coisas importantes sobre o LDA. Então, o LDA assume que os documentos da coleção cobrem múltiplos tópicos, ou seja, um mesmo documento pode ter vários tópicos, deve ter vários tópicos, e a gente vai ver exemplos daqui a pouco. Tipicamente, não vão acontecer muitos tópicos, tá certo? Aqui, nesse ponto, a gente vai ver também uma distribuição parecida com a distribuição de Zipf, né? Eu não vou ter documentos que cobrem muitos tópicos, não. Outra hipótese por trás do LDA é que os tópicos eles existiam antes dos documentos, mesmo que a gente não saiba quais são. E aí é que vem a palavra latente, tá certo? Ou seja, os tópicos eles implicitamente existem, eles são latentes, e eles existem em outros documentos, e os documentos foram gerados naqueles tópicos com base nos tópicos que já existiam. Isso é razoável do ponto de vista intuitivo, mas mais do que isso, do ponto de vista da modelagem do problema e da solução, é fundamental esse raciocínio, tá certo? Agora, esse aqui é um pouquinho mais difícil de engolir, esse terceiro aqui. Ó. Cada documento foi gerado por esse processo, ou seja, um processo generativo, simples a partir do tópico. É como se a gente pegasse o documento e construísse o documento a partir do tópico. Quais são as palavras desse tópico? A gente vai montar o documento com base nisso aí. Óbvio que na prática não é isso que acontece, né? A gente tem um documento e a gente quer saber os tópicos, e aqui a gente está dizendo que é justamente o contrário. Mas a modelagem do LDA assume esse processo hipotético, um processo imaginário, em que os documentos foram gerados a partir do tópico. Uma coisa que o LDA precisa é o número K de tópicos que eu acho que a coleção tem. Então isso eu preciso estimar previamente. Isso aí é um pouco similar ao K-means, né? A gente precisa achar o K. Eu talvez possa falar aqui, o meu envolvimento com a LDA foi até o ano passado, o Lucas Torin, que está fazendo o curso aqui com a gente, que agora está fazendo mestrado comigo, ele fez um TCC em cima de LDA, e acabei me interessando pelo problema, achei interessante discutir com vocês aqui. Lucas, tá por aí, né? Deixa eu ver. Tá não, levou falta. Tá não. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui, onde talvez esses conceitos todos fiquem mais claros. Pois é. A gente vai ver como exemplo aqui um artigo de biologia, que tem esse título aí, Seeking Life Bears Genetic Necessities. Então é um artigo científico da área de biologia, cujo o tema é o uso da análise de dados para determinar o número de genes que um organismo precisa para sobreviver, no sentido evolutivo. Esse artigo, como a gente vai ver um trechinho dele daqui a pouco, ele combina genética, análise de dados e biologia evolutiva em diferentes proporções. Então, por exemplo, sobre análise de dados, ele tem a palavra computador, previsão. Sobre biologia evolutiva, ele vai ter vida, organismo. E sobre genética, ele vai ter sequenciados ou sequenciador, genes, em amarelo. Então tá aqui o documento, tá? É o Seeking Life's Bare Genetic Necessities. Então vocês podem ver, ele tem aqui, por exemplo, genes em amarelo, genome em amarelo,
sequenced em amarelo, genome de novo, genome de novo, genetic aqui em amarelo, certo? E todas essas palavras, elas são intuitivamente de um tópico chamado, eu posso chamar aqui de genética, que tem gene, DNA, genética, etc. Então isso aqui é sobre genética, né? Sobre biologia evolutiva a gente tem life, evolve, por exemplo, aqui tem organism, survive, life, né, que são da área de biologia evolutiva. De análise de dados a gente tem aqui, por exemplo, computer, numbers, computational, computer analysis, predictions, que são todos aqui do tópico azul, que é esse aqui a gente pode chamar de análise de dados, tá certo? Então, vocês veem que aqui eu tenho os chamados tópicos, tá certo? Então, um tópico, como a gente já mostrou aqui, o que é? Ele é uma distribuição sobre um vocabulário. Então, eu tenho aqui um subconjunto dos vocabulários, e cada subconjunto desse tem uma probabilidade ou um peso, tá certo? Dele pertencer a esse tópico. Tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, gene, DNA, genética, etc., tem um peso aqui. Mesma coisa para o tópico rosa, mesma coisa para o tópico verde, mesma coisa para o tópico azul. Okay? E aqui eu tenho o meu documento, tá certo? E o meu documento, ele mistura palavras ou termos de cada tópico desse. Tá certo? Se a gente parasse aqui agora e fosse marcar cada palavra dessa daqui, né, provavelmente ou a palavra é relevante e ela está associada a um tópico, por exemplo, a gente tem aqui, ó, biologist, que não está aparecendo, a gente tem organism, aqui de novo, várias coisas aqui, genome, né? Ou então seria uma stop word, por exemplo, como o are, o to, o the, né? Então isso que é aquela nossa hipótese central, que um documento ele envolve vários tópicos, tá certo? Ele é composto por vários tópicos. E os tópicos são, então, aquela distribuição em cima do vocabulário. Eu também tenho uma certa proporção do tópico dentro de cada documento, que é dado por esse histogramazinho que a gente está vendo aqui. Histogramazinho meio fake aqui, tá certo? E esse cara, né, que é são as proporções do documento no tópico, né, eles são uma coisa relevante para a gente ver, tá certo? Quer dizer, esse documento aqui, por exemplo, se a gente olhar para esse histograma, ele está sugerindo que ele tem mais amarelo, ou seja, mais genética, do que, por exemplo, a análise de dados, que está em azul aqui. E, finalmente, a gente tem essas proporções do histograma que assinalam o tópico, que ligam o tópico ao documento, tá certo? Então a gente tem aqui vários elementos tópicos, a gente tem as proporções do tópico, né? Proporções do tópico, a gente tem o mapeamento dos tópicos para o documento e a gente tem as palavras propriamente ditas, tá certo? Tudo isso são elementos que a gente vai ver daqui a pouco, fazem parte dos modelos probabilísticos tópicos e, em particular, do LDA, tá certo? Em particular do LDA. Pessoal, alguma pergunta até esse ponto aqui? Bastante intuitivo até aqui, né? Ok. Beleza, vou seguir. Joia. Vocês entenderam o que a gente quer fazer, né? A gente quer encontrar esses documentos, esses tópicos, que a gente não sabe quais são, tá certo? Aqui a gente já está vendo a coisa toda montada, mas na vida real o que a gente tem é o documento, e a gente gostaria de achar esses tópicos, essa proporção, esses mapeamentos. Tudo bem? A entrada do nosso problema é só o documento. Eu não tenho treinamento, eu não tenho anotação de dados, eu não tenho nada disso. É um problema de aprendizagem de máquina, não supervisionado nesse caso, tá certo? É quase como se fosse um cluster, né? Só que o cluster aqui no caso são os tópicos, ok? Tudo bem? Posso seguir? Beleza, vamos lá. Então, o que é o LDA? Então, é um modelo estatístico de correlações textuais que tenta capturar essa intuição. Que intuição? Essa daqui. Documentos são formados por palavras, palavras são distribuídas nos tópicos, existe uma proporção dos tópicos dentro de cada documento e existe um mapeamento desses tópicos para o documento.
certo? Isso vai acontecer para toda a coleção. Então, um tópico, de novo, uma distribuição em vocabulário fixo. Genética possui palavras sobre genética contra a probabilidade. Biologia evolutiva possui palavras sobre biologia evolutiva com a alta probabilidade. E aí vem o nosso processo generativo, o nosso processo gerador. Então, esse processo generativo, o gerador, é um processo aleatório, imaginário. Ninguém de fato pegou, deixa eu ver aqui esses tópicos, eu vou aleatoriamente escolher essas palavras e montar o documento. Isso é um recurso teórico para a gente explicar o modelo, tá certo? É um processo imaginário. Então é um processo aleatório imaginário pelo qual o modelo assume que os documentos surgiram, tá certo? Então para o LDA, os documentos eles são gerados a partir dos vocabulários, né? Pegando palavras de vocabulários com alguma proporção. E esse processo é aleatório, tá certo? Ele não é determinístico. Algumas palavras são escolhidas para montar o vocabulário. Se a gente pensar de um jeito um pouco mais filosófico, talvez a gente possa pensar assim também. Se eu estou escrevendo um artigo sobre um assunto que eu conheço, eu vou escolher termos mais ou menos aleatoriamente, mas que tem alguma precisão, para compor aquele documento. Aleatório no seguinte sentido: se outra pessoa que entende do mesmo assunto for escrever, ninguém garante que o cara vai escrever os mesmos termos que eu. Então, de um certo sentido, esse processo generativo, ou gerador, ele faz sentido, tá certo? Mas para a gente aqui, ele é só uma ferramenta para modelar o problema e para guiar a construção do LDA. Tudo bem? Tá claro isso? Ninguém vai fazer um algoritmo para gerar documento, tá certo? Não é isso que a gente vai fazer. Tá claro, pessoal, isso? Professor, essa análise é parecida com a de Language Models? Acho que sim, Manuel. Em boa parte, sim. É, isso mesmo, Davi. Eu tenho os documentos e eu quero os tópicos. Exatamente isso. A entrada são os documentos e a saída são os tópicos. E sim, Manuel, com certeza parece com o Language Model. Embora a maneira de modelar é diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Porque o Language Model ele é gerado a partir de uma linguagem. Né? Quer dizer, desculpa, os documentos são gerados a partir de uma linguagem. E você tenta capturar essa linguagem pelo Language Model. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui eu tenho um Topic Model, um modelo de tópicos. Mas eu acho que as coisas são sim, de uma maneira similares e parecidas. Sim, a proporção dos tópicos influencia no processo generativo, tá certo? Com certeza. A gente vai ver isso acontecendo. Já isso vai aparecer. Ok? Mais alguma aí, pessoal, por enquanto? Posso seguir? As coisas vão ficar, acho que um pouquinho mais concretas daqui a pouquinho, tá legal? Posso seguir, né? Tá, lá vou eu. Legal. Então, o que é esse processo generativo? O processo gerador? Ele ocorre em 2 passos. No primeiro passo, eu vou escolher aleatoriamente uma distribuição dos termos sobre os tópicos. Então isso vai construir para mim os tópicos. De novo, lembre-se, esse processo gerador ele é imaginário, tá certo? Então eu escolhi aleatoriamente uma distribuição sobre os tópicos. Depois, para cada palavra que vai compor um documento, né, o que eu vou pegar? Eu vou escolher aleatoriamente um tópico do passo 1 e vou escolher aleatoriamente uma palavra do tópico. Então eu tenho 3 processos aleatórios aqui. Primeiro o que monta os tópicos, depois o que monta, o que escolhe as palavras, o que escolhe um tópico para o documento, e depois que escolhe aleatoriamente uma palavra do tópico. Por que todos esses aleatórios? Porque no final das contas, todas as palavras que a gente vai colocar, os tópicos que vão ser gerados, a escolha dos tópicos para os documentos, tudo isso no fundo vão ser variáveis aleatórias no nosso modelo probabilístico. Por isso que a gente tem que modelar isso aleatoriamente. De novo, lembrem-se, esse processo aqui ele é um processo teórico, ele não é de verdade, ninguém está aqui gerando documento. Tá certo? Legal. Lá no nosso exemplo do artigo, né, para dar um exemplo aqui do processo gerador, a atribuição de tópicos colocaria probabilidades em genética, análise de dados e biologia evolutiva. Seriam os tópicos que a gente escolheria e aleatoriamente construiria esses tópicos pegando palavras para construir.
Então, cada palavra, nesse exemplo, é extraída de um desses 3 tópicos, né? Veja que o próximo artigo da coleção, sem ser esse que a gente viu agora, ele pode ser, por exemplo, sobre análise de dados e neurociência, certo? E nesse caso, a distribuição colocaria tópicos, sobre tópicos, colocaria a probabilidade nesses 2 tópicos. Ou seja, isso é uma característica importante do LDA, os documentos da coleção compartilham o mesmo conjunto de tópicos, e cada documento exibe esses tópicos em proporções diferentes. Então, por exemplo, o primeiro documento ele não tem nada sobre neurociência, pelo menos em princípio lá não tem nada sobre neurociência. E o segundo não tem nada sobre, por exemplo, biologia evolutiva, mas os 2 têm sobre análise de dados. Tá certo? Então, as proporções são diferentes. Tudo bem? Legal. Vamos dar um exemplo aqui do processo gerador de documentos que a gente tem. Ok? Então, a gente aqui já escolheu, aqui embaixo, tá certo? Os 3 tópicos, que são Eruption, Sport e Politics, tá certo? Isso aqui é só para gente, é só para mostrar aqui que esse número aqui é a probabilidade da palavra ocorrer no tópico, dado que o tópico é o primeiro tópico, é o tópico 1, tá certo? Aqui é a probabilidade da palavra ocorrer em W, dado que o tópico é o tópico 2, e aqui sim por diante para o 3. Então, Eruption, que é negócio de vulcão, não sei o quê, aqui esportes e aqui política. E aqui eu tenho a proporção de cada tópico em cada documento, tá certo? Então, por exemplo, esse primeiro cara aqui ele é mais sobre Eruption, menos sobre esportes e nada quase sobre política. O segundo é pouco sobre Eruption, pouquinho sobre esporte e muito sobre política. Então, de novo, os 3 tópicos estão ocorrendo em proporções diferentes nos documentos. E aí agora eu posso construir os documentos, aquela ideia do processo aleatório. Então, por exemplo, tópico Eruption, documento 1. Então, delays é de eruption, né? Então, está ali a probabilidade vermelhinha. Então, estou usando a palavra delays. Due to é stop word, não pertence a nenhum desses tópicos. Due to the, só tem stop word. Volcanic, de novo, um cara lá de eruption. Ash, de novo, cinzas, né? Um troço de vulcão. Aí aparece cloud, que também está no vulcão. Will affect é stop word, não pertence a nenhum tópico. Fórmula 1, apareceu agora um de esporte. Estão vendo lá? Acendeu lá em esporte, porque esse cara é de esporte. Teams também é de esporte. Então o documento é atrasos devido à lava vulcânica, a nuvem de lava vulcânica, vai afetar os times de Fórmula 1. Então é um documento que mistura os tópicos de Eruption e Sport. Né? Então esse processo é o processo que eu estou usando para construir meus documentos, processo aleatório, tá certo? Ainda tem o Preparations aqui que também está em Sport. Aí vem o segundo documento, o primeiro troço ali é Obama, então já é um troço de Politics, que tem uma proporção maior nesse documento. Will not é Stop Word. Attend, aqui está em Politics, mas poderia ser Stop Word também. The, Stop Word. Ceremony, política. Due to, Stop Word. Delays, lá em vulcão. Eruption também em vulcão. Então o segundo documento é Obama will not attend that ceremony due to the delays caused by eruption. Tá certo? Então, esse é o processo gerador teórico, né, imaginário. Tudo bem? Beleza? O que acontece se uma palavra pertence a 2 tópicos? Ela não vai ter a mesma probabilidade nos 2 tópicos, muito provavelmente. Tá certo? E essa probabilidade influencia na escolha, e no mapeamento eu vou saber de onde ela vem. Eu tenho que saber de onde ela vem. Beleza, vamos lá. Ok. Bom, algumas observações aqui. O mesmo documento pode ser gerado a partir de tópicos diferentes, tá certo? Então, não necessariamente eu preciso gerar sempre o mesmo documento. O processo de geração, ele não leva em consideração, deixa eu mexer aqui rapidinho, ele não leva em consideração
a ordem das palavras, tá certo? Ou seja, os dois textos abaixo têm a mesma probabilidade de acordo com o modelo generativo. The dates the volcanic ash could glass cloud will affect Fórmula 1 team. E essa aqui, que não tem nenhum significado para a gente, mas é exatamente do ponto de vista probabilístico, o modelo generativo podia ter tirado qualquer um dos dois. Veja que ele não tem nenhum sentido, esse segundo documento. Mas do ponto de vista generativo, ele é exatamente o mesmo documento. Isso para mostrar que a escolha aleatória, ela é aleatória mesmo nesse ponto. Tá certo? Beleza, pessoal? Até esse ponto aqui. As coisas talvez fiquem mais claras daqui a pouco. Bom, eu preciso daqui, então, de um modelo estatístico que reflita a intuição de que os documentos existem em vários tópicos. Cada documento vai exibir os tópicos em diferentes proporções, que é o nosso passo 1 lá. Cada palavra em cada documento, está aqui o passo 1, vocês podem olhar o algoritmozinho aqui embaixo, o processo aqui embaixo. Cada palavra em cada documento é extraída de um tópico, passo 2b, o tópico é escolhido na distribuição por documento sobre os tópicos, tá certo? Bom, aí é que vem o que interessa para a gente mesmo, que é o processo de inferência. Lembrem-se que o nosso objetivo é descobrir os tópicos de uma dada coleção de documentos. O que a gente viu até agora é o modelo que a gente está usando para descrever a formação de documentos a partir de tópicos, né? Um modelo generativo. Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é descobrir os tópicos de uma dada coleção de documentos. Então, o que é a entrada? O que é observado, né, do ponto de vista estatístico? O que é observado são os documentos da coleção. Tá certo? Mas no modelo existe também a estrutura de tópicos. Só que a gente não vê essa estrutura de tópicos. Ela é oculta do ponto de vista estatístico. A gente observa os documentos, a gente sabe que existe a estrutura de tópicos, ou que o modelo define, mas para a gente ela é oculta, tá certo? A gente não enxerga ela. O que eu estou chamando de estrutura de tópicos? Primeiro, os tópicos em si, ou seja, a distribuição em cima do vocabulário. A distribuição de tópicos por documento, eu também não enxergo, eu sei que tem, mas não enxergo. A atribuição de tópicos por documento por palavra. Então também não sei o que está acontecendo. Ou seja, se a gente olhar de novo aquela nossa figurinha, a gente só conhece dela, vou botar aqui para trás, a gente só conhece dela as palavras. A gente não conhece os tópicos, a gente não conhece as proporções e a gente não conhece as atribuições, o mapeamento de tópicos para os documentos. Num certo sentido, a gente quer fazer o inverso do processo de geração. Então, dado o documento, a gente quer inverter o processo e tentar descobrir quais foram os tópicos que geraram aqueles documentos, tá certo? Isso aqui é o tal do processo gerador, generativo, gerador, sei lá o quê. A tradução é sempre muito estranha. Então, nosso objetivo não é construir documentos. Nosso objetivo é esse aqui. Descobrir os tópicos de uma dada coleção de documentos. Os documentos são observados e a estrutura de tópicos é oculta. O que eu estou chamando de estrutura de tópicos? Os tópicos, a distribuição de tópicos por documento e a atribuição de tópicos por documento por palavra. Então, o problema computacional central da modelagem de tópicos é usar os documentos observados para inferir a estrutura de tópicos oculta. Isso é exatamente um processo de inferência estatística, tá certo? A gente pode pensar que eu estou revertendo o processo generativo, ou seja, eu estou fazendo ele ao contrário, tá certo? A pergunta que eu quero responder é: qual é a estrutura oculta que provavelmente gerou a coleção observada? E aqui a palavra provavelmente é muito importante, porque como o processo é aleatório, vários podem ter gerado, mas eu quero uma que me satisfaça, que me dê uma explicação boa de por que essa coleção é assim, tá certo? E principalmente eu quero os tópicos, ok? Então a entrada do processo são os documentos e a saída é a estrutura oculta. O que é a estrutura oculta? Os tópicos, a distribuição de tópicos por documento, a atribuição de tópicos por documento por palavra. Ok? Tá muito claro, pessoal, o nosso objetivo? Daqui a pouco vai entrar as continhas aí, tá? As aranhazinhas da estatística, tá bom? Tudo bem, né? Estão dormindo? Alô? Beleza. Tu chegou agora, rapaz.
Henrique aí, acabou de entrar o cara, pô. Vamos lá. Beleza. Aqui eu já tenho, só para mostrar assim o que a gente está procurando, aqui eu já tenho, de fato, a inferência real daquele nosso documento, aquele artigo que a gente estava examinando, sobre uso de ciência de análise de dados para analisar lá o negócio, por exemplo, da biologia evolutiva, dos genes, etc. Aquele documento que a gente viu, aquele documento lá que está todo pintadinho, né? Isso aqui é a inferência real desse cara, né? Aqui dá para ver, ó, as proporções de tópicos para o artigo de exemplo, tá certo? Então, isso aqui são 96 tópicos que foram listados aqui, né? E alguns aqui, por exemplo, esse tópico deve ser o, sei lá, o 20 e pouco. Ele é muito, muito importante, a probabilidade dele é muito alta no documento. Esse outro tópico menos. E tem vários tópicos aqui que não são nem falados naquele documento, tá certo? Esse LDA, ele é real, foi gerado, eram 100 tópicos, mas eram 100 tópicos, usando 17 mil artigos da revista Science, aquela revista famosa que está todo dia no jornal aí, tá certo? Então essa aqui são as proporções de tópicos para o artigo de exemplo, para aquele nosso artigo que a gente está vendo. E isso aqui são as 15 palavras mais frequentes dos tópicos, mais frequentes do artigo exemplo. Então os tópicos mais frequentes são computers, disease, que deve ser esse 16 aqui, disease, evolution e genetics. Isso aqui são as palavras que compõem esse tópico, né? Vejam, pessoal, que ao contrário do que pode parecer, esse nome computers aqui, ele foi um nome que foi atribuído por alguém, tá certo? Eu não tenho esse nome do tópico. O que o modelo me dá é um tópico, que para o modelo é o quê? É uma distribuição de palavras dentro do vocabulário, tá certo? Aqui não está nem aparecendo o caso que eu tenho uma palavra em mais de um tópico, tá certo? Ele está bem separadinho aqui, ok? Isso deve acontecer na grande maioria dos casos, tá bom? Então, olha, esse aqui é o tópico computers, o disease, o evolution e o genetics, né? São 3 tópicos, 4 tópicos aqui, mas ao todo são, eu não sei, assim, alguns tópicos aqui aparecem dos 96, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 tem alguma coisa, né? Ou seja, somente alguns tópicos são ativados nesse documento. Nos outros documentos eu vou ter outros tópicos aparecendo, tá certo? Só lembrando aqui, esse cabeçalhozinho da tabela, ele não é fornecido pelo modelo. O que eu tenho são as palavras que compõem um tópico, ok? É isso que caracteriza um tópico. E é claro que eu também sei, não está mostrando... então isso aqui desse documento, né? Eu também, é claro, eu posso ter a mesma coisa para a coleção inteira, tá certo? Como eu tenho as frequências dos documentos, eu consigo calcular na coleção inteira, tudo bem? Nesse caso aqui é para aquele nosso artigo, só para aquele artigo. Então eu tenho não só as palavras, mas eu tenho a distribuição, a proporção dos tópicos dentro do documento. Isso aqui seria a saída esperada do LDA, tudo bem? Isso é produto da inferência. O que aqui entrou? Entrou os 17 mil artigos, né, sem nenhum rótulo, não tem rótulo aqui, ninguém rotulou, tá certo? E a única coisa que eu disse é assim, olha, eu acho que são 100 tópicos. Então o valor de K, que é o número de tópicos, e os 17 mil artigos, só isso. E a ideia aqui é que eu tente achar esses tópicos. Tudo bem? Tranquilo aí? Por exemplo, se eu tivesse fazendo aqui, por exemplo, se eu pegasse posts de determinados usuários na rede social, posts de um mês de vários usuários no Twitter, tá certo? E eu compusesse um documento com esses vários posts. Por exemplo, eu podia estudar para saber quais são os tópicos que caracterizam os usuários que eu estou estudando. Tá certo? Seria uma coisa possível de fazer com o LDA, e aliás, alguém já fez isso, com certeza. Tudo bem? Tá claro? O fato de não ser supervisionado é uma grande vantagem, tá, do LDA. Beleza, vamos seguir? Tá. Então, vamos estudar agora o modelo probabilístico que vai resolver essa inferência do LDA. De novo, o que é a inferência? Dados, documentos, quais são os tópicos, né? Com base nessa ideia aqui. Né, que os documentos das coleções são observados, a estrutura de tópico é oculta
e eu quero determinar qual que é a estrutura, ou seja, tópicos, distribuição de tópicos por documento por palavra, dado os documentos, tá certo? Ou seja, revertendo o processo generativo. Então, como trata-se de um processo generativo, ou gerativo, sei lá, existem modelagens probabilísticas generativas que podem ser usadas aqui. Então, os dados decorrentes de um processo generativo que inclui variáveis ocultas. Isso é a modelagem probabilística generativa. O processo define uma distribuição de probabilidade conjunta sobre as variáveis observadas e ocultas. Então, eu tenho as variáveis observadas, que são as palavras, e as ocultas, que é todo o resto da estrutura de tópicos. A gente então vai realizar a análise dos dados nessa distribuição conjunta, vamos já ver essa distribuição aqui, para calcular a distribuição condicional das variáveis ocultas, dadas as variáveis observadas. Então eu tenho uma distribuição condicional, ou seja, eu tenho uma probabilidade condicional rolando aqui. Nesse caso, como eu tenho as variáveis ocultas resultantes do processo generativo, o pessoal de estatística chama essa história de distribuição a posteriori. Então, essa distribuição condicional das variáveis ocultas, dadas as variáveis observadas, né, e as variáveis ocultas geraram as observadas, a gente chama esse troço aqui de distribuição a posteriori. Então, toda a história é a gente achar essa distribuição posteriori. É ela que vai revelar para a gente a estrutura do tópicos. Então, nesse nosso exemplo, nessa modelagem probabilística, especificamente do LDA, o que são as variáveis observadas? As palavras dos documentos. O que são as variáveis ocultas da estrutura do tópico? O problema computacional é inferir a estrutura de tópicos ocultos, que é igual ao problema de calcular a distribuição a posteriori desse modelo. Tá certo? Bom, um pouquinho de notação aqui. Aqui está resumindo a notação, mas eu vou olhar aqui no... Então tá. Eu vou ler aqui, depois a gente passa ali para a figurinha onde tem os exemplos. Então, eu tenho os tópicos, tá certo? De B1 a BK, então tenho K tópicos. Cada beta K é uma distribuição sobre o vocabulário, a gente já sabe disso. Então são K tópicos. Eu tenho θD, que são as proporções dos tópicos no documento D. Eu estou falando desse carinha aqui, tá certo? Dessa proporção aqui. Ou, se for para aquele nosso outro exemplo, dessas proporções aqui, tá certo? Aqui eu tenho os tópicos, os beta, beta 1, beta 2, beta 3. Aqui eu tenho os tetas. Okay? Mesma coisa, beta 1, beta 2, beta 3. Aqui eu tenho os tetas. Θ dk é a proporção do tópico K no documento D. Então eu tenho a proporção específica de cada tópico no documento D. Eu tenho um mapeamento de tópicos ao documento D, e ZDN é o mapeamento de um tópico para a palavra N no documento D. Então a palavra N em cada documento vai aparecer com mapeamentos diferentes. O mapeamento da palavra feijão no documento 1 é diferente do mapeamento da palavra feijão no documento 2. Tá certo? E aí eu tenho WD, que são as palavras observadas no documento D, ou seja, aqui não é. Eu acho que no modelo é W, mas eu estou usando ômega aqui, tá? Ômega minúsculo. Palavras observadas no documento D. E WDN são a palavra N observada no documento D, ou seja, é um elemento do vocabulário. No nosso modelo, eu tenho isso aqui. Então aqui os tópicos beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4, são os meus tópicos. Aqui a proporção da distribuição dos tópicos no documento D. O mapeamento dos documentos, dos tópicos para o documento. E, finalmente, as palavras. Tá certo? Esses são os elementos do meu modelo. Okay? E então eu já expliquei que, como trata-se de um processo generativo, essas variáveis aleatórias, cada uma dessas variáveis aleatórias, está envolvida num processo condicional. Tá certo? E resolver esse processo condicional é que me dá a distribuição a posteriori. Então, o processo de geração do LDA corresponde à seguinte distribuição conjunta das variáveis observadas e escondidas. Então, olha só, tem uma grande probabilidade condicional aqui. Tópicos, proporção dos tópicos, distribuição dos documentos e palavras. Tá certo? Se a gente for resolver isso aqui, usando o teorema de Bayes, vai dar esse bicho grande aqui. Não vamos nem ler esse troço direito, mas dá para ver o que é. Mas dá para ver que ele envolve tópicos. Olha, cada tópico, tá vendo?
Então ele passa pelos K tópicos, passa pelos D documentos, passa por todos os documentos, passa pelos N termos dentro de cada documento. Ok? Estão vendo aqui, dá para ver direitinho, né? O importante dessa equação probabilística é que dá para ver que a gente tem várias dependências aqui. O mapeamento de tópicos DN, ZDN, depende da proporção dos tópicos no documento, ou seja, o meu θ. A palavra WDN, ômega DN, depende do mapeamento do tópico e dos tópicos, tá certo? Então dá para ver que tem... Isso dá para ver também aqui nessa figurinha, tá certo? Dá para ver direitinho nessa figurinha. E aqui é o modelo probabilístico, ele basicamente... De onde é que saiu esse modelo probabilístico? Pessoal, isso aqui a gente falou lá atrás, né? Bem aqui, ó. Só para a gente ver de onde é que saiu. Então, aquela equação saiu porque aquilo é uma equação de uma modelagem probabilística generativa, onde eu tenho, né, uma distribuição de probabilidade conjunta de todas as variáveis. Então, isso aqui é a formulazinha da probabilidade conjunta de todas as variáveis. Então, esse P de beta, teta, Z e ômega são as minhas variáveis aleatórias. Eu tenho K variável aleatória beta, tenho D variável aleatória teta, D variável aleatória Z, D variável aleatória ômega. Então, se eu pegar a probabilidade conjunta desses caras todos, eu vou ter essa formulinha aqui aplicando direto o teorema de Bayes. Não tem nada, isso aqui é automático, tá certo? Não é inventado, não. Isso aqui é uma formulazinha de probabilidade conjunta. 6 perguntas, vamos devagar aqui. Nil aparece em 3 colunas. Aonde isso, cara? Nil aparece em 3 colunas, deixa eu olhar lá, só um pouquinho. Ramon. Tem razão, Ramon. Bem sacado. Aparece no Computers, no Disease e no Evolution. Tá certo, tem razão. Inclusive entre as mais citadas, né? Veja como é interessante que isso é natural no modelo, porque, olha só, a mesma palavra, acho que aqui não está acontecendo, mas a ocorrência da palavra, ela tem um mapeamento e uma distribuição. Ou seja, nunca é a mesma palavra, tá certo? Porque eu tenho um mapeamento diferente. E sendo os tópicos uma distribuição em cima do vocabulário, é natural que eu tenha coisas repetidas, tá certo? Beleza. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no chat. Chegou atrasado, Lucas, mas é LDA mesmo. Então, quando tu fala ele, Raimundo, tá falando de quem? Só para eu ter certeza da pergunta. Não, é o contrário, né? Lembra que o modelo, ele entende... Veja que o modelo... O que o modelo acha? O modelo acha que alguém montou os tópicos aleatoriamente, escolhendo palavras e colocando lá dentro. Processo aleatório. Tá certo? A única coisa que eu preciso saber depois é que aquela palavra que eu vi num documento, ela pertence a um tópico. Tá certo? Como? Pela inferência. Tá certo? Como pela inferência. Simplesmente pela inferência. Talvez fique mais claro mais na frente, mas o fato é que eu não coloco a palavra dentro do tópico. O modelo entende que aquela palavra já existia lá antes dos documentos existirem. Tá certo? A única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, bicho, por que ela pertence para um lado e para o outro? É só isso. Porque lembra que o processo generativo ele é o contrário. Tá bom? Beleza, vamos lá. Então assim, dentre todas as possíveis maneiras de arrumar os termos do vocabulário nos tópicos, essa é a que maximiza aquela minha probabilidade. Então, é isso que eu tenho que fazer. Certo?
Vamos lá, vou continuar aqui. Legal. Mas esse modelo, essa distribuição conjunta, ela me diz como é que funciona o sistema no fim das contas, como é que as coisas aconteceram. Mas eu não quero resolver essa probabilidade, essa distribuição conjunta. O que eu quero é inferir. Na realidade, o que eu quero calcular é o seguinte. Ah, sim, rapidinho. Só mostrando aqui o modelo probabilístico em forma gráfica, que é como aparece nos artigos. Então, esse tipo de representação chama modelo probabilístico gráfico. Ele é equivalente à fórmula, só que ele é mais facilzinho de enxergar, tá certo? É uma apresentação gráfica das famílias de distribuição do LDA. Isso tem para outras coisas, CRF, HMM, outros modelos probabilísticos usam esse tipo de representação. E ele é equivalente à fórmula. Aqui eu tenho, então, as palavras observadas, eu tenho os tópicos, eu tenho o mapeamento tópico-palavra e eu tenho a proporção dos tópicos. E eu vou ter aqui, só para poder o negócio começar em algum ponto, eu preciso ter parâmetros, um parâmetro de proporção e um parâmetro de tópicos, só para a coisa iniciar em algum ponto, tá certo? Então esses parâmetros geralmente são fornecidos na hora que eu vou calcular as probabilidades, tá certo? Sobre esse diagrama, algumas coisas aqui sobre essa notação. Cada nó nesse diagrama aqui, esse aqui, eles são variáveis aleatórias e as arestas indicam dependência, ou seja, os tópicos, as palavras dependem dos tópicos, que dependem do mapeamento, que dependem da proporção dos documentos, das palavras nos tópicos, certo? Desculpa, das palavras em cada documento. Os nós sombreados são as observadas, ou seja, essa variável aleatória aqui ela é observada e as outras são escondidas. Ou seja, essa é escondida, essa é escondida e essa é escondida. E aqui tem um... Deixa eu tirar essa repetição aqui. E essas placas aqui, são chamadas de placas ou plates, elas indicam repetição. Isso quer dizer que eu vou executar isso aqui para N palavras, D documentos, K tópicos, tá certo? Tchau, Denora. Então é isso, tá certo? Então aqui eu tenho, veja que eu tenho D vezes N aqui dentro. Isso dá a noção de repetição dentro do meu modelo probabilístico, beleza? Legal. Mas como eu disse, o modelo probabilístico ele mostra as dependências entre as variáveis aleatórias. Os tetas, os z's, os ômegas e os betas. Mas eu não quero isso. O que eu quero na realidade é resolver uma outra questão. Só parar aqui rapidinho, só para falar do nome aqui do LDA. O nome parte desse troço chamado distribuição de Dirichlet, que uma distribuição de Dirichlet é uma distribuição discreta. Todas as variáveis aqui aleatórias são discretas, multivariadas, porque eu tenho várias variáveis, com parâmetro vetorial alfa não negativo e real. O parâmetro vetorial alfa, nesse caso, são os próprios parâmetros lá do modelo que a gente viu. Não aparece alfa, aqui, pronto, aqui alfa, pronto. Que nesse caso nosso, é o parâmetro de proporção, ou seja, o que governa esse cara aqui. Então, qualquer distribuição desse tipo é chamada de distribuição de Dirichlet. Ô Lucas, fala aí pra gente bonitinho como é que fala o nome. É Dirichlet? Lucas que estudou isso aí, Lucas Citolin, tá aí? Abre o mic aí e explica pra gente direitinho. Não lembra não, né, safado? Dirichlet. Por que é latente? Então é uma distribuição de Dirichlet, porque ela satisfaz essas propriedades. Por que é latente? Porque os tópicos são conhecidos. Certo? Eles são desconhecidos. Ou seja, eles existem, mas eu não sei quais são. Então são tópicos latentes. Por isso que chama-se distribuição de Dirichlet latente. E esse Dirichlet foi esse sujeito aí, tem um nome pequenininho, Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, ou Dirichlet, que viveu aí no século XIX, entre 1805 e 1559, um matemático alemão a quem se atribui a moderna definição formal de função. Então quem a gente fala hoje tem um F que mapeia um elemento de um conjunto no outro conjunto, quem formulou essa noção aí foi esse moço aí, o Johann Dirichlet. E tem várias coisas que tem o nome desse cara. Essa distribuição tem o nome dele e nesse caso é latente porque os tópicos são desconhecidos. Tá bom? Beleza. Ok, mas o que eu quero computar mesmo é o seguinte. O que eu tenho? O que eu enxergo? O que é observável para mim? O que é observável para mim
os Ws de 1 a D, ou seja, as palavras do documento, porque a minha entrada são os documentos. Então eu quero saber a estrutura de tópicos, ou seja, eu quero os tópicos, eu quero a proporção de tópicos e eu quero o mapeamento dos tópicos para as palavras, dados as palavras. Então agora eu tenho aqui uma probabilidade condicional para resolver, certo? Ou seja, eu tenho a distribuição condicional das variáveis ocultas, os betas, os tetas e o z, dadas as variáveis observadas, que são os w. Aqui é w, e aqui é ômega, aqui é z, aqui é... Eu acho que eu errei na hora que eu coloquei as letrinhas, mas enfim, é a mesma coisa, dá para ver que é parecido. Então, essa distribuição condicional, lembra-se, ela é chamada de computação, a distribuição a posteriori, e é ela que eu quero, essa computação que eu quero fazer. Eu quero achar essas variáveis aqui, dada essa variável, tá certo? De novo, aplicando aí a continha do teorema de Bayes, esse troço aqui, um daqueles teoremas de Bayes lá, que a gente gazetou a aula de probabilidade estatística, ele é exatamente essa coisa, né, essa probabilidade grandona aqui, que a gente já tinha visto, dividido pela probabilidade das palavras, tá certo? Probabilidade das palavras. Ok, então, se a gente conseguir resolver essa formulinha, a gente consegue calcular, consegue achar essas variáveis aqui, tá certo? Basicamente isso que a gente precisa. Bom, mas o bicho é um pouquinho mais complicado do que parece. Legal, essa parte de cima aqui, esse numerador, ele tá tranquilo, porque ele é a distribuição conjunta das variáveis aleatórias. Então, dada uma configuração das variáveis ocultas, a gente consegue calcular essa probabilidade. O problema é que aqui embaixo, esse denominador, ele é a probabilidade marginal das observações, ou seja, é a probabilidade de observar a coleção sob qualquer modelo de tópicos. A única maneira de calcular esse troço aqui é eu pegar todos os modelos de tópicos, todos os possíveis, tá certo? E calcular, e somar elas todas. Então, em teoria, se eu somar a distribuição conjunta de todas as instâncias possíveis da estrutura de tópicos, eu consigo achar esse cara. O problema é que, como vocês podem imaginar, eu tenho um montão de palavras, então arrumar essas palavras de várias maneiras, né, e ver quando é que essa probabilidade aqui dá um valor que eu quero, dá um valor alto, não dá para fazer. Isso vai crescer exponencialmente, certo? No fundo, eu tenho aqui um problema de otimização, uma busca num espaço multidimensional. Então, na prática, a gente não consegue resolver essa probabilidade, tá certo? Por quê? Porque a gente teria que fazer todas as possibilidades possíveis de mistura de palavras, bota no modelo e vê se a probabilidade dá alta. Parou, deu a probabilidade boa, pronto, parou. A gente não vai conseguir fazer isso. Então, isso aí não é a primeira vez que certamente que vocês veem isso. Isso aqui já deve ter acontecido em vários lugares. É um problema comum em muitos modelos probabilísticos de interesse. É inviável calcular a posteriori por causa da probabilidade marginal, por causa dessa probabilidadezinha aqui de baixo. Tá certo? Então, o que são os algoritmos de modelagem de tópicos, no fim das contas? Eles são adaptações de métodos de uso geral para aproximar a distribuição a posteriori. Então, de novo, aquele truquezinho que a gente aprendeu em PA. Pô, a gente não consegue resolver o problema de maneira ótima, o que a gente faz? A gente vai atrás de um algoritmo que usa alguma heurística, alguma ideia, para tentar podar o espaço de busca e tentar encontrar soluções viáveis. Muito provavelmente a gente não vai chegar na solução ótima, mas a solução que a gente vai encontrar é uma solução razoável, tá certo? Ou seja, eu quero a configuração dessas variáveis aleatórias que me deem uma probabilidade alta, tá certo? No final das contas, numericamente falando. Então, o que meus algoritmos vão fazer é aproximar a distribuição a posteriori. Tudo bem? Até agora, pessoal, como é que está aí? Se fosse o Marquinho ensinando, certamente vocês estariam aprendendo melhor do que eu. Dirichlet? Que professor, cara? A gente vai ver aqui como é que se pronuncia? Vamos ver aqui se vale a pena a gente ver.
parar a aula aqui por causa do Lucas. O Lucas fica atrapalhando a aula aí. Ah, Dirichlet. Agora sim. Vocês ouviram aí? Ah, muito bem. Não sei se vocês ouviram. Dirichlet. Muito bem. Valeu, Lucas. Ok. Tudo bem até agora? Estão perdidos aí? No Dirichlet? Tá indo aí, Pedro? Tá bom, então. Tá de boa. Então vamos seguir. Legal. Então, olha só. A gente vai chutar o balde de calcular essa probabilidade exata e a gente vai dar um jeito de dar uma roubadinha. Tá certo? Essa roubadinha é o seguinte. Então, como é que a gente vai aproximar a distribuição a posteriori? A gente vai pegar algoritmos de modelos de tópicos, né, que são uma aproximação da posteriori, adaptando uma distribuição alternativa sobre estruturas de tópicos. Tem duas categorias de soluções para isso aí. Uma é a baseada em amostragem, o sampling, e outra são os tais algoritmos variacionais. Vou ficar aqui na de sampling, depois eu explico um pouquinho sobre esse negócio de algoritmo variacional, mais na frente. O sampling, qual que é a ideia? A ideia é que esse cara ele tenta pegar coletas, ele tenta coletar a amostra posteriori e tentar aproximar com uma distribuição empírica. Um cara que tem sido aplicado muito junto com a LDA é esse troço chamado amostragem de Gibbs, que é muito usado para modelagem de tópicos. Então essa amostragem de Gibbs, qual é a ideia? Ele constrói uma cadeia de Markov. Esse aqui eu não vou mostrar o algoritmo nem a fórmula não, vou só dar uma passadinha geral aqui para a gente ter uma ideia. Então, ele constrói uma cadeia de Markov cuja distribuição é limitada, é a posteriori ali, né? Então essa cadeia, o que é uma cadeia de Markov? Vocês sabem, uma sequência de variáveis aleatórias, cada uma dependente da anterior, e ela é definida nas variáveis do tópico ocultas para um corpus ou coleção específico. A ideia é a gente, em vez de ficar pegando todas as possibilidades de combinação, a gente ter uma possibilidade, uma distribuição, um modelo linear, tá certo? Onde a gente não explora muito o espaço, a gente vai linearmente. Esse cara, então, ele vai coletar a amostra de distribuição limitadora, que nesse caso é a posteriori, e aproximar com as amostras. Geralmente uma amostra só é suficiente, então eu vou pegar essa amostra e vou tentar várias vezes ver se a posteriori está boa. A amostragem a coisa interessante sobre a amostragem de Gibbs é como é que a amostragem é feita, que é usando um processo de Monte Carlo, certo? Então, a ideia é que esse cara ele vai ser guiado pelo espaço de tal maneira que a cada iteração eu vou pegando uma distribuição que é mais próxima, a amostra que me dá uma distribuição mais próxima do que a que eu estou procurando. Então, o que ele faz na prática é realizar uma pesquisa na estrutura de tópicos e olhar sempre uma amostra da coleção para ver se a gente está indo para o caminho certo ou não. Então, é como se eu fosse gerando um modelo, testa na coleção. Calcula a probabilidade. Pega outro modelo e assim por diante. E a probabilidade que eu estou calculando aqui é essa distribuição condicional que está escritinha aqui, tá certo? É isso que esse algoritmo faz. Beleza? Então isso é que faz a amostragem de Gibbs. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida aqui? Tá. Então, agora que a gente já entende mais ou menos como é que funciona aqui o Dirichlet, eu vou mostrar como é que a gente pode usar esse cara dentro do nosso ambiente Sparkzinho para aplicação. Vocês lembram de ontem da nossa aplicação dos reviews dos passageiros dos voos, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Então qual é o cenário? Vamos lembrar aqui. Eu tenho um arquivo que tem, em cada linha tem várias informações sobre o voo de um passageiro. Uma das informações que eu tenho é um texto que o passageiro escreveu dizendo como é que foi aquele voo para ele. Tá certo? E o que a gente vai tentar fazer hoje é tentar descobrir quais são os tópicos mais comentados nos reviews da coleção inteira. A gente não vai ver o que acontece com cada documento, não. A gente vai tentar ver o que acontece nos documentos inteiros. Ou seja, se eu pegar a coleção inteira de documentos, o que é que os passageiros falam mais? O que é mais preocupante para os passageiros? E a gente vai tentar encontrar, então, esses tópicos. Isso que é a aplicação. Entenderam a ideia? Então, no nosso caso, a variável
vou olhando aqui os nossos termos, né, só para a gente lembrar. A minha variável observada são os textos de reviews, ou seja, eu pego os textos de reviews e monto uma coleção. Cada review é um documento dessa coleção e o conjunto dos reviews me dá a coleção inteira. E eu quero achar, nesse caso, os tópicos, tá certo? Ou poderia tentar achar o tópico por documento, mas nesse caso aqui eu quero os tópicos gerais, eu quero achar a variável oculta, os betas. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Onde o número de betas eu dou a posteriori, eu dou a priori. Eu digo quantos são, tá certo? Entenderam a ideia? Bom, essa confusão toda é para mostrar para vocês o seguinte, bom, no Spark eu tenho implementado o LDA, tá certo? E posso usar a qualquer momento. Então eu tenho aqui dentro do pacote ML Clustering, eu tenho o LDA. Vejam como é engraçado que até no Spark o LDA é tratado como um algoritmo de clustering, tá certo? Por quê? Porque ele é não supervisionado, tá certo? Vejam que até agora eu não mostrei nenhum exemplo de algoritmo supervisionado, né? A gente viu na aula passada o K-means e agora estamos vendo o LDA, que não é supervisionado também, tá certo? Tem perguntas aqui Sem perguntas? Beleza. Bom, o que eu faço é aquele tradicional, né? Eu pego lá o construtor LDA, esse K é o número de tópicos que eu quero gerar, o seed é uma semente aleatória para poder aleatorizar o processo de caminhamento na otimização. O otimizador aqui, isso foi uma coisa engraçada, eu preparei os slides com o Gibbs Sampling, que é os slides que eu tinha, mas no caso da implementação do PySpark, é outro algoritmo usado, é o Expectation Maximization, que eu não falei aqui ainda, mas é um algoritmo bastante conhecido como Machine Learning. Mas a ideia do EM é um pouco essa também, a gente aleatoriza parte dos dados e tenta verificar se esses dados eles satisfazem o modelo. E aí tem um processo de busca, que é justamente o Maximization, que tenta levar isso para maximizar a probabilidade. Depois eu explico isso com calma em uma outra situação, mas é isso que é feito. E eu vou pegar aqui como entrada as features. Veja, não são as palavras no formato palavra mesmo, mas são os vetores de features que eu calculei, vocês lembram na aula de ontem, né? A gente gerou os TFs e DFs. Isso porque eu preciso dos pesos, tá certo? Então eu tenho aqueles vetores que me dão os pesos de cada palavra na coleção. Okay? Então, isso é a minha entrada. Se eu botar somente as palavras com peso, o resultado seria diferente. Então, nesse caso aqui, a entrada são aqueles vetores de pesos que a gente calculou na aula passada. Estão lembrados? Então, isso que é a entrada aqui para o LDA. Ele espera, são vetores de features. Então, é a mesma coluna features que eu já tinha feito na aula passada. Então, eu passei aqui para fazer o fit, né, fazer o processamento em si. Aqui é que vão acontecer os shuffles. Do fit reviews, do data frame fit reviews, e ele vai pegar a coluna features de lá. Ele vai fazer o fit. E aqui eu mandei mostrar os tópicos. Né? Obviamente que nesse caso aqui, quem são os tópicos? O tópico 0, ele tem as palavras 0, 3, 14, 7, feio, né? Porque eu não tenho. E aqui eu tenho os pesos desses caras, tá certo? Então aqui eu tenho 11 tópicos, eu mandei já com 25, estou mostrando aqui os 11 primeiros tópicos. Para a gente poder saber quais são as palavras, a gente tem que cruzar esses dados com os dados do vocabulário, tá certo? Até esse ponto aqui, dúvidas, pessoal? Não? Ok. Então vou seguir aqui. Legal. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma maneira de tentar mostrar também as palavras, tá certo? Ou seja, eu vou mostrar logo o finalzinho do filme aqui. Eu vou querer esse resultado aqui. Agora tá mais fácil, né? Olha só. Tópico 0, né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3 e assim por diante. Vamos tentar descobrir aqui esses tópicos. Tópico 0, ele está falando de que aqui, ó? Extra, row,
main, segments, legroom, exit, cabin, pay, seats. O que vocês acham sobre o tópico 1, Eliel, olhando assim? Poxa, Lu. Rapaz, é claro que é airplane, mas todos são, né, Lucas? Todos são. São reviews de passageiros. Todos são sobre airplane, pô. Mas especificamente, o que sobre airplane nesse caso aqui? Vamos olhar lá de novo. É sobre como é que é o avião internamente, né? Características do avião, que tem legroom, tem fila, tem cabine, etc. Aqui já é sobre assento, upgrade, economy, sobre o lugar que o cara senta. Aqui é sobre cidades, né? Oakland, Phoenix, United, York, Lex Los Angeles, né? E assim por diante, certo? Então isso aqui são as palavras associadas aos tópicos, beleza? É isso que eu vou querer no final. Isso aqui vai ser derivado a partir daqui. Isso aqui é o mesmo resultado, onde eu tenho aqui os tópicos, mas eles estão numerados, as palavras, né? Mas elas estão aqui indexadas com o número das palavras dentro do índice. E aqui, naquele que a gente fez ontem, né? E aqui eu tenho traduzido. Como é que foi feita essa tradução? Bom, aqui é o seguinte. Agora vamos com calma aqui. Aqui tem várias coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Então, mostrando as palavras. Isso aqui é mais programação PySpark do que LDA. A aula de LDA acabou, tá certo? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, lá atrás, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho para a gente ver. Eu tinha feito, deixa eu ver se eu consigo abrir o meu notebook para mostrar para vocês. Rapidinho. Lá atrás, eu tinha feito, vocês lembram disso aqui, olha, esse aumento aqui. Eu tinha feito o count vectorized para fazer a contagem das palavras, tá certo? Eu passava o words e eu saía com o raw features, tá certo? Gerava os raw features. Então esse cara aqui, ele foi o cara que transformou as palavras em features. Então ele ficou sendo o CV model, tá certo? CV model. Ok. Então o que eu estou fazendo aqui? O CV model, eu posso pedir para ele o vocabulário, a lista de palavras, tá certo? Acho que eu até imprimi aqui nesse notebook, quer ver? Aqui, ó. Não. Ih, tá dando pau. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Não tá dando pau aqui. Bom, de qualquer maneira, esse cara aqui me dá a lista de palavras. Tá certo? Me dá a lista de palavras. E aí, eu vou fazer essa operação de broadcast. O que é o broadcast? Olha só, isso aqui tem uma coisa interessante para vocês verem. Uma coisa que eu não mostrei, não falei ainda para vocês sobre o Spark, é que eu posso criar as chamadas variáveis distribuídas ou compartilhadas, tá certo? Nesse caso aqui, eu estou usando essa função broadcast para criar uma variável compartilhada chamada vocab broadcast, cujo conteúdo é o mesmo conteúdo que tem nessa variável vocab que está aqui. O que é uma variável compartilhada usando broadcast? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou enviar essa variável para todos os nós do meu cluster, tá certo? Ou seja, eu vou cachear, vou gerar um cache dessa variável completa em todos os nós do meu cluster. Esse cara não é um RDD, não é um data frame, tá certo? Ele é uma variável que é visível e tem o mesmo conteúdo em todos os nós do meu cluster. Ok? Então isso é a operação de broadcast, que é usada então para criar
variáveis compartilhadas. Tá certo? Entenderam isso aí? Ok. Por que eu quero mandar o vocabulário para cá? Porque eu quero cruzar os dados do meu vocabulário com o que está em cada nó, com os índices que estão em cada nó do meu RDD lá do resultado. Cadê o resultado? Do resultado aqui da inferência. Certo? Esse cara aqui não um RDD, mais do que um RDD, é um data frame, né, onde tem esses dados aqui, e eu quero cruzar esses dados com os dados aqui do meu vocabulário. Tá certo? Bom, então esse é o primeiro truquezinho. Tá certo? Essa primeira parte aqui é o primeiro truquezinho. Alguma dúvida aqui? Estão ligados aí? Cadê vocês? Manuel, só rodando várias vezes, tá certo? Porque nesse caso eu não tenho aquela medidazinha, né? Aquela medidazinha da coesão. O que eu posso tentar é alterar o K e tentar verificar se a probabilidade melhora. Tá certo? Tem um resultado, esse resultado de probabilidade melhora. Isso dá para fazer sim. Okay? Aliás, o bom mesmo é a gente poder ter só um pouquinho, Pedro. Só um pouquinho. O ideal aqui... Lucas, tu sabe responder aí pro Manuel? Rapidinho, Pedro, já vou te responder. Fala aí, Lucas, então. Ou escreve. O que esse artigo faz, ô Lucas? Pronto. Tá aí, Manuel. Lucas está dando aí a dica. Valeu. Obrigado, Lucas. Pedro, é o seguinte, lembra que tudo no cluster é imutável. Lembra que tudo no cluster é imutável. Ou seja, eu não tenho esse negócio de update. Tudo fica no estado inicial e não muda. Certo? Lembra que não tem update. Tá? Tudo é criado e pronto. Recriado de novo se for necessário. Tá? Então não tem esse papo não. Justamente atualizar distribuído é o pesadelo que esses ambientes de Big Data não querem ter. Tá certo? Eles simplificam. Lembra lá do nosso comecinho daquele nosso algoritmo lá. Beleza? Legal. Joia. Vamos lá? Então deixa eu continuar aqui rapidinho. Então esse é o primeiro truque que eu queria mostrar para vocês. O segundo truque é o seguinte. Uma coisa que eu não expliquei ainda também, e que essa implementação está usando, aliás, o link para essa implementação está lá nas referências, tá? É um negócio da UDF, ou seja, a User Defined Functions, tá certo? O que é uma UDF? Uma UDF, geralmente, quando eu processo uma função no cluster, tá certo? Essa função é uma função pré-definida dentro do Spark, tá certo? Então eu tenho, sei lá, todas as transformações que eu já mostrei para vocês. Map, show, tudo aquilo, aquelas funções todas que eu mostrei para vocês. Só me vem o map na cabeça, mas tem várias outras, vocês sabem disso. Mas se eu tiver uma específica que eu quero executar, como é que eu faço? Então, justamente é o negócio da User Defined Functions, tá certo? A função que eu estou definindo, ela está aqui em cima, já vou falar aqui para vocês como é que ela funciona, mas eu quero só mostrar como é que a gente declara uma UDF. É aqui, ó. UDF map term int to word, UDF map term int to word, e o resultado o que ela vai receber de parâmetro é um array de string. Estão vendo aqui? Um array de string. Então eu estou registrando no Spark uma User Defined Function. Então o que faz isso é essa operaçãozinha aqui, UDF. Tá certo?
Então, a função que eu estou registrando, ela está declarada aqui em cima, map term id to words, tá certo? Recebe como parâmetro term index, que é do tipo arrayType. Então eu estou registrando essa função. E ela vai ser registrada no ambiente Spark com o nome de UDF map term id to word, tá certo? Então o nome da função é map term id to word. Eu estou dando um nome aqui que podia ser Mariazinha, nesse caso é UDF map term id to word, ok? E aí, quando eu vou fazer a operação sobre o cluster, que nesse caso é with column, a with column, o que ela faz? Ela acrescenta uma coluna a todas as linhas do RDD, tá certo? Acrescenta uma coluna a todas as linhas do RDD. A gente viu essa função na aula passada. Então ela vai pegar, acrescentar o topic desk, então é a descrição do tópico, tá certo? Que são as palavras, ele vai acrescentar essa coluna um data frame, tá certo? E vai botar o resultado no data frame LDATA to topics mapping. E a função que ele vai executar para gerar isso em paralelo é justamente a UDF map term id to word, tá certo? Passando aqui como entrada a IDTA topics term index, que a gente gerou aqui, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, tá certo? Que foi gerado aqui, ó, ele dá tópicos, os tópicos são esses, né? A gente gerou aqui. Eu vou pegar e passar ele aqui como parâmetro, tá certo? E ele vai retornar strings, tá certo? Tá aqui o que eu tenho que retornar. Beleza. Então, nesse ponto aqui, eu estou executando a minha user-defined function. Então, por que eu preciso registrar? Porque isso aqui vai ser executado em todos os nós do cluster. Portanto, tem que ser uma função que o cluster conhece, que ele pode carregar, tá certo? Então, eu preciso definir esse código. Então, quando eu definir esse código, que é uma user-defined function, eu vou instanciar esse cara lá na máquina virtual Java em cada processador. Ok? Beleza. E o que faz essa função? Bom, ela pega term índices, tem um array words que ela inicializa aqui, e para cada term id em term index, o que ela faz? Ela pega, faz um append, tá certo? Em words, ou seja, ela acrescenta a words, o vocab broadcast, que é esse cara aqui, indexado pelo term id, tá certo? Então eu tenho aqui cada palavra com um índice. Eu simplesmente pego esse cara e incluo no Word. Depois eu retorno o Word. Eu estou dizendo aqui que vai retornar um array de strings. É isso que eu estou fazendo. Certo? Depois só vou mostrar aqui o resultado, que é o que eu fiz aqui. Pronto. Certo? Então isso aqui são os resultados. O resultado já mapeado. Ok? Tem outras maneiras de fazer? Tem. Mas eu gostei dessa maneira aqui porque mostra para a gente dois recursos que eu não tinha mostrado antes. Um é o broadcast e outro é o user-defined function. Em todos os casos, são coisas que eu vou fazer no cluster. Tudo bem? Muita bruxaria na aula de hoje? Muita, né? Além do LDA, essas coisas aí que a gente viu agora é bruxaria pura, né? Perguntas aqui? Como está o chat? E aí? Deixa eu ver quem está por aqui. Aguinaldo está quieto. Júlia veio para a aula hoje. Henrique está dando também o ar da presença hoje. Rod. Depois do broadcast, se você usar a variável do broadcast, ele aproveita então? Sim, claro. Claro. Por que tu mandou para lá? Tu mandou para lá porque tu queria que, ao invés de eu necessariamente precisava ter feito isso? Não. Eu poderia ter um RDD com um RDD ou um data frame com o vocabulário e fazer o join, tá certo? Simplesmente
o cara que escreveu esse código resolveu fazer desse jeito, né? Porque o vocabulário é pequeno, então vale a pena a gente colocar junto, tá certo? Mas eu faço broadcast para isso, eu faço isso para poder usar a variável, não estou fazendo para nada. Então, eu não sei se a tua pergunta é essa, sim, eu faço broadcast, depois eu uso o resultado. É exatamente isso. Tá certo? Eu estou fazendo exatamente isso. Não sei se eu respondi, Pedro. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Não sei se ficou claro aqui, deixa eu olhar aqui. Mas tá aqui, olha. Eu faço broadcast, tá certo? Faço broadcast e depois uso. Uso bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocab broadcast, tá certo? Veja que esse cara é uma variável distribuída. Todos os nós do cluster conhecem ela e tem inclusive o mesmo conteúdo. Tá certo? Se eu não fizesse isso, ele ia voltar para o driver toda vez? Não. O que eu poderia fazer era o seguinte, eu poderia gerar um data frame com vocabulário e fazer um join baseado no índice do vocabulário e o outro cara lá. Faria isso. Aliás, para falar a verdade, seria mais simples, tá? Eu só achei interessante aproveitar aqui o embalo para explicar esse negócio de broadcast, que é um negócio que eu queria ter explicado antes, mas como é confusozinho, eu preferi não falar. Agora que você já tem mais maturidade, estão quebrando a cabeça aí com o Spark, resolve essa parada aí pra gente. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Terminei hoje. Deixa eu mostrar aqui minhas referências. De novo, estou usando aqui o guia do MLib, claro, o guia do Spark sempre, né? Esse aqui é o artigo do David Blay, que é o cara lá de Carnegie Mellon, que, digamos, ele não descobriu o LDA, mas ele propôs o uso computacional do LDA para mineração de tópicos, mais especificamente. Esse artigo é um artigo recente, e ele é bastante didático. Eu usei aqui muita coisa desse artigo nessa aula de hoje. O artigo original, onde ele propôs isso, o Lucas pode me corrigir aí, é de 2003. E eu acho que era parte do doutorado desse cara, que foi com o famosíssimo Michael... Como é que é o nome daquele cara? Michael Jordan. O cara grandão aí de IA, né? Ele e aquele David Ng, o chinês aí que tá multibilionário. Acho que era aluno dos dois em Carnegie Mellon. Bom, então estou usando o livro de Milin também, que sempre tem coisa interessante. Livro do Baeza. E esse cara aqui tem aquele código que eu mostrei para vocês. Esse cara escreveu o código, Uncover Data Driven Topics. O código tá meio zoado lá, mas dá para entender direitinho, tá bom? O meu código acho que ficou melhor do que o dele. Mentira. Ele tá, claro, melhor. Mas o dele tá bem bagunçado. Vocês conseguem melhorar lá. Aliás, é bom dar uma olhada lá que o cara tem bastante experiência em programação, em Spark. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Se temos dúvidas aí,